Olá, esse vídeo é dedicado a mostrar como foi percebido por nós o impacto da quarentena provocada pelo Covid-19 no setor de educação à distância. Em meados de março desse ano, nós começamos a ter uma abrupta elevação de demanda de serviços justamente por conta da quarentena. Então, muitos clientes que foram dormir com 3.000 alunos à distância amanheceram no dia seguinte precisando de colocar os 10, 12 mil alunos que tinham também na mesma metodologia. E aí nós tivemos que fazer várias ampliações de serviços ou mesmo fazer migração da infraestrutura tecnológica para a nuvem, que é a infraestrutura que aguenta uma demanda maior como a que foi criada a partir da quarentena. Foram vários finais de semana trabalhando nesse processo de migração de algumas operações, novos clientes, e aí nós passamos a observar o que estava sendo feito em termos metodológicos. Até mesmo porque nós vimos na televisão muita reclamação sobre os processos educacionais que estavam sendo colocados em prática em substituição das aulas presenciais. O que nós percebemos é que até mesmo por falta de tempo, não dá para dizer que a culpa é da instituição de ensino, a coisa aconteceu de uma forma muito repentina, até mesmo por falta de tempo para se adequar a essa nova situação, a metodologia presencial ela foi mantida e simplesmente foi mudado o canal, do presencial para o online. Isso fez com que houvesse uma altíssima demanda de infraestrutura para webconferência. Quer dizer, o que acontecia nas aulas presenciais simplesmente foi repassado para a webconferência. E a demanda dessa infraestrutura que foi montada para esses clientes refletia muito bem isso. Por exemplo, uma faculdade que 7 horas da noite começava o seu horário, no gráfico de infraestrutura você via lá o aumento da demanda, que só caía quando chegava às 22 horas, que é justamente o tempo, o momento que as aulas acabavam. Isso, a Priscila Cruz, da organização Todos pela Educação, citou numa entrevista que é o que difere educação remota de educação à distância. Isso que está sendo feito, pelo menos a nível emergencial, não é educação à distância. É educação remota, porque simplesmente você está mudando o canal de comunicação. Para alguns, eu vi reações, inclusive na televisão, bastante positivas, como o pessoal de cursinho, porque a metodologia foi mantida, é uma abordagem que privilegia memorização, então não há muito problema. Mas eu vi também muita gente reclamando, tanto alunos quanto professores, isso em reportagens de televisão, a respeito da alta carga de trabalho e de cansaço. Não se percebe que não é tão simples assim. Você, para trabalhar através de um canal como esse, que você está me assistindo, não é uma coisa tão trivial. Você não simplesmente transfere o que tinha no presencial para o online. Existe uma necessidade de entender que, por exemplo, não faz sentido uma aula expositiva, um professor dar uma aula expositiva para uma turma hoje, dar a mesma aula expositiva amanhã e a mesma aula depois de amanhã. São 3 trabalhos que poderiam ser resumidos numa gravação de um vídeo a ser explorado pelos alunos, num horário mais conveniente, com bastante flexibilidade, e deixar para a webconferência, que é o momento de interação síncrona, a parte mais nobre do processo de aprendizagem, que é a discussão sobre o que foi exposto. Então isso faz com que tanto o trabalho do professor se reduza, porque ele pode até trabalhar um pouco mais para fazer a gravação do vídeo, mas depois aquele vídeo vai poder ser utilizado diversas vezes, não só para as turmas de agora, mas para as turmas do próximo semestre e assim por diante. Como também você reduz o tempo que as pessoas ficam em webconferência, para evitar que elas tenham que ficar olhando para o monitor durante 2, 3, 4 horas seguidas. Inclusive, convém lembrar que para quem é gamer ou quem trabalha com muita intensidade com computadores, como por exemplo eu, a gente tem uma espécie de add-on que coloca no óculos para diminuir os efeitos da luz azul do monitor
no cansaço visual que é provocado por isso. Então, a falta de tempo para se organizar tem causado, muitas vezes, uma má impressão do que é educação à distância, mesmo porque não se trata necessariamente de educação à distância. Educação à distância requer muito planejamento, requer preparo de material, requer toda uma metodologia junto com as tecnologias disponíveis já pré-determinadas, uma padronização tecnológica, coisa que não teve tempo para se fazer. Então é importante ter esse entendimento, até mesmo porque se a coisa for normalizada de uma forma mais rápida, que eu não acredito, você pode deixar do jeito que está até voltar. Mas se a coisa demorar mais, se o novo normal, nós não voltaremos por normal de janeiro de 2020, se o novo normal ainda for demorar meses, ou alguns dizem até anos, é importante que haja uma mobilização no sentido de fazer a coisa como ela deve ser feita. Caso contrário, vai haver um prejuízo pedagógico muito grande. E, eventualmente, do ponto de vista estratégico, eventualmente uma instituição que parta para esse trabalho vai ter vantagens competitivas em relação a outra instituição que se acomode, que simplesmente se mantenha nessa coisa de pegar o presencial e colocar via webconferência. E ainda agrega-se o problema da falta de visão sequer da utilidade de um ambiente virtual de aprendizagem. Porque muitas das iniciativas que nós temos acompanhado, inclusive através da imprensa, a distribuição, a entrega de conteúdo tem sido feita até via WhatsApp. Quer dizer, inclusive falta de padrão, um professor utiliza redes sociais, outro utiliza e-mail, outro utiliza um mensageiro instantâneo e assim por diante. Quer dizer, a falta de organização pode ser bastante danosa para o processo pedagógico e também para a imagem da instituição. Isso não deixa de ser um reflexo da falta de preparo do docente para lidar com o digital. Quer dizer, o gestor nunca viu a preparação do docente como um ativo de negócio e o docente também nunca quis sair da sua zona de conforto, até mesmo porque, para muitos deles, existe a equivocada percepção de que educação à distância é um inimigo do emprego do professor, o que na realidade não é bem assim. Então, é importante, tanto para o professor quanto para o gestor educacional, entender que nós não estamos passando por uma fase, nós estamos passando por um processo de mudança de paradigma e que a busca do domínio da metodologia e do ferramental tecnológico para lidar com o online, com o digital, é muito importante para lidar com essa nova realidade que está se instalando. Do ponto de vista da instituição, é importante que ela entenda que há necessidade de se criar uma infraestrutura versátil, adequada para ter rápida resposta a mudanças que vão se instalar de agora em diante. Do ponto de vista de formação dos professores, quer dizer, eu diria que o professor ele precisa saber se comunicar, saber colaborar online, ele precisa saber como aprender continuamente para depender menos de suporte de tecnologia, do pessoal de tecnologia da informação, depender menos do suporte pedagógico. Ele tem que se apoderar de metodologias e tecnologias que vão fazer parte, já fazem parte, ou deveriam fazer parte, da sua prática pedagógica. É necessário também ele aprender a buscar material na internet, a mudar, alterar esse material para uso próprio, fazer o trabalho de criação, se for o caso ele não ache o material da forma adequada que ele precisa, para ele saber lidar com o conteúdo. Ele precisa também experimentar novas tecnologias e novas metodologias, ele precisa entender como é que isso funciona, na medida que ele vai avançando no seu processo de digitalização, para que ele consiga aplicar adequadamente novas tecnologias e metodologias na medida que ele ache adequado para a sua situação, para a sua prática pedagógica. Existe também a necessidade
do entendimento de que a avaliação não é baseada apenas em questionários online ou recebimento de trabalho, seja via e-mail, seja via ambiente virtual de aprendizagem. Existem metodologias de avaliação muito mais sofisticadas, que são muito mais sintonizadas com a sociedade do século XXI. Então é importante que o docente ele aprenda a avaliar baseado em evidências de conquistas, de habilidades e competências, na medida que ele apresenta o conteúdo, o curso para os seus alunos. Existe também a necessidade de que ele tenha o domínio do ferramental e da metodologia para promover a aprendizagem adaptativa, de forma que ele tenha condição de atender necessidades específicas de alunos, que têm necessidades diferenciadas em relação a outros, bem como a necessidade proeminente dele promover esta inclusão digital entre os alunos. Quer dizer, não adianta ele ser um incluído digitalmente se ele não promove essa inclusão digital de forma que o aluno ele tenha a capacidade de desenvolver sua criatividade, sua capacidade de análise e resolução de problemas. Quer dizer, esses 6 itens que eu citei, na realidade eles fazem parte de um framework europeu chamado DigCompEdu, que basicamente é um framework sobre competências digitais para a educação. É um framework criado em 2017 e que ele pode servir como referencial para que o professor saiba o quanto adequadamente ele está localizado no contexto digital. Do ponto de vista de infraestrutura que o gestor educacional e também o professor precisam correr atrás para essa nova realidade, é interessante perceber o seguinte, que nós não voltaremos a janeiro de 2020. O novo normal, quando tudo isso passar, é um normal bem diferente da de hoje. Inclusive, movimentos que estão sendo forçados pela quarentena não vão retroagir após o fim da quarentena, após o fim dessa crise. Pessoas que estão partindo para o teletrabalho, elas não vão voltar. Boa parte delas vão continuar trabalhando de casa. Um exemplo disso é o que Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, citou no webinar que ele apresentou essa semana, em que ele disse, conversando com o empresário tinha dito, olha, essas 4 semanas de quarentena já nos mostrou que nós tomamos uma decisão equivocada. Nós compramos 4 andares de um prédio. Na realidade, nós só precisávamos de 2, porque o teletrabalho, o trabalho via home office, tem se mostrado bastante eficiente e metade do pessoal que foi para casa, depois dessa crise, não vai voltar, vai continuar trabalhando de casa. Isso mesmo pode ser aplicado para a educação. Quer dizer, o que vai ser percebido muito provavelmente é que a planilha de custos do setor educacional vai mudar. Vai ter menos custos relacionados com o presencial e mais custos relacionados com infraestrutura tecnológica e serviços voltados para o online. Então, é importante, tal como foi dito pelo presidente do BC, a cesta de consumo ela já foi alterada nessas primeiras semanas. E há motivos para crer que ela não vai voltar para a cesta de consumo que se tinha em janeiro de 2020. Por isso que é importante, tanto você, professor, quanto você, gestor, entender o seguinte, nós começamos o século XXI agora, esse ano. A marcação do século XXI ter começado em janeiro de 2001 é apenas uma marcação nominal que nós temos. Mas, na realidade, os séculos começam com grandes fatos. Do mesmo jeito que o século XX começou com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o século XXI começou com o Covid-19. E isso mostra uma grande importância no que diz respeito à sua capacidade de ser resiliente. Porque, diante de uma mudança tão radical que a nossa sociedade como um todo vai sofrer, e inclusive o setor educacional, é importante adaptar-se para sobreviver. E é isso que, essa ficha que eu quero que caia com esse vídeo.
adapte-se para sobreviver. Muito obrigado.